Uhul! Galera, só deixando claro que eu tomei gol do Arthur, senão eu não ia pregar hoje, tá? Senão eu tinha pego. Mas é isso. Gente, a gente tá começando a série da Copa do Mundo. E quem aqui ficou feliz com a vitória do Brasil ontem? Quem aqui acertou o palpite? Quem? Caraca, cravaram 3-0. Muito bom. Qual tem sido o jogador que vocês mais gostam assim do Brasil? Vocês mais estão torcendo por eles? Paquetá, Ryan, Endrick. O meu também é o Endrick. Particularmente eu gosto mais do Endrick porque eu acho que ele tem uma parada que nenhum outro cara tem, que é ousadia, sabe? Aquele cara que vai pra cima, aquele cara que bate, vai igual um touro. A gente tava falando ali agora há pouco. E eu sempre admiro essa ousadia, sabe? O cara que vai pra cima, sem dó. Eu lembro que quando eu jogava basquete na escola, eu era muito ruim, eu tinha muito medo da bola, assim, sabe? Então acho que essa ousadia eu admiro. A bola, eu torcia pra bola não chegar em mim, porque senão acho que eu ia fazer alguma coisa errada, assim, sabe? E me lembro um pouco também o Neymar no início de carreira, sabe? Quando tinha muita ousadia, que ia pra cima, pegava a bola, não tava nem aí. E o lema do Neymar era ousadia e alegria. E é muito engraçado que a palavra de Deus, ela fala para que a gente se aproxime de Deus com ousadia. É uma parada que parece meio contraditória, parece ser meio errado isso. Porque a ousadia geralmente a gente atrela a falta de respeito, a um ego maior, a soberba, mas a realidade é que não é. A palavra fala lá em Hebreus 10 para a gente se aproximar com ousadia. E nesse tema de ousadia, me vem à cabeça, pode colocar a foto aí, de um dia que eu estava assistindo o Casimiro Miguel fazendo um react de um programa chamado Shark Tank. Quem aqui já assistiu? Shark Tank é basicamente um programa onde tem vários empreendedores ali de sucesso e chega um cara que criou uma ideia de uma startup, alguma parada assim diferente, e ele vende a empresa dele, parte da empresa dele, para que as pessoas comprem, né? Os investidores comprem, então ele consiga ampliar o negócio dele. E tem um cara que ele chama Gabriel Farrell, que um dia ele chega no Shark Tank e, diferente dos outros caras que chegam com medo, que chegam meio acuados assim, ele chega com muita energia, sabe? Ele chega trazendo a parada pra cima, ele chega com ousadia, ele foi muito genuíno. E esse estilo dele, mais enérgico, mais ousado, foi o que fez com que grandes empreendedores investissem na empresa dele. Depois disso, ele conseguiu abrir mais de 50 filiais, justamente pelo jeito ousado dele de chegar diante dos maiores empresários do Brasil. Isso é muito admirável. E a palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai, seu nome é bendito, seu nome é glorificado, Pai. Fala aos nossos corações, a sua palavra é rica, Pai, e nos dá um novo entendimento hoje, Pai, sobre a sua presença. Renove, Pai, corações que se sentem tristes, Pai, frustrados com seus próprios erros, Pai, seu próprio modo de levar a vida, e restaure neles um desejo de se relacionar com o Senhor novamente. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém? A carta aos Hebreus, ela é a única carta do Novo Testamento que a gente não sabe quem escreveu. Ninguém assina que ele é o autor da carta, né? Então a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. A gente sabe por elementos dentro do próprio texto que ele é um cristão de segunda geração. Ou seja, ele não se converteu diretamente com Cristo, mas os discípulos de Jesus, cumprindo a função deles de espalhar o evangelho, chegou então nesse cara que escreveu a carta aos Hebreus. Eu particularmente, aqui a minha teoria, acredito que quem escreveu Hebreus foi um cara chamado Apolo, que aparece lá no livro de Atos. Por quê? Em primeiro lugar, Apolo, ele é um grande teólogo e ele é de segunda geração de cristãos. Segundo,
Porque na carta aos Coríntios, Paulo diz que havia uma divisão naquela igreja, e pessoas diziam, eu sou de Paulo, e pessoas diziam, eu sou de Apolo. Ou seja, Apolo era um líder de relevância na igreja. Em terceiro lugar, porque quando Apolo aparece lá em Atos 18, a Bíblia fala que ele é um cara versado no Antigo Testamento. Ou seja, ele é um cara que dominava as escrituras sagradas do Antigo Testamento. E o autor de Hebreus é o que faz mais interpretações do Antigo Testamento. Mas essas são apenas as minhas teorias. Assim como Orígenes, que é um historiador cristão, diz, só Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. A gente não sabe qual foi o autor, mas a gente sabe quais foram os objetivos, quais foram os motivos dessa carta. Quais foram? Basicamente, a igreja cristã, ela era formada por vários judeus que se converteram ao cristianismo. Ou seja, eram pessoas que eram da linhagem de Abraão, eles eram do sangue de Abraão, era o povo deles, mas em um determinado momento eles se converteram até o evangelho. Só que pessoas surgiram nessa igreja e começaram a falar que só Jesus não bastava. Eles precisavam de Jesus, mas eles precisavam também guardar as leis rabínicas, as leis dos fariseus para eles serem salvos. Presta bem atenção, eles não pediam para você guardar os 10 mandamentos, eram os 10 mandamentos mais as leis criadas pelo judaísmo, ou seja, já tinha fugido daquilo que Deus tinha no Antigo Testamento. Então, várias pessoas estavam desmotivadas na vida cristã, eles estavam querendo abandonar a sua fé e estavam querendo voltar ao judaísmo antigo. Então esse cara, ele vai escrever a carta para encorajar eles, mostrando que Cristo é suficiente e que Cristo é superior. Talvez você está um pouco desanimado na sua vida cristã. Talvez você já tenha duvidado um pouco da sua fé. Mas eu quero te mostrar hoje que Cristo é suficiente e Cristo é superior. E que um relacionamento com Ele é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Amém? Nos capítulos 1 e 2, o autor vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Os anjos são apenas serviçais de Deus. Jesus é o Filho de Deus que oferece a salvação para todo mundo. Nos capítulos 3 e 4, o autor vai mostrar como Jesus é superior a Moisés. Moisés tem uma relevância porque ele funda a religião judaica, mas o cristianismo é maior do que isso, porque o cristianismo, ele é a verdadeira religião judaica. Ou seja, aqueles que realmente são povo de Deus se renderiam a Jesus Cristo. Depois, nos capítulos 5 a 7, ele vai falar que Jesus é o sacerdote superior. E a gente vai aprofundar um pouco nisso. Nos capítulos 8 a 10, ele vai dizer que a aliança em Cristo é superior. E nos capítulos 11, 12 e 13, que são os últimos, ele vai mostrar aplicações práticas, visto tudo isso que ele tinha ensinado na carta. Beleza? E para a gente entender o que nosso texto quer dizer, a gente precisa entender sobre a presença de Deus em toda a Bíblia. Então, como é que foi andando ao longo do tempo a presença de Deus? A presença de Deus ela era plena, ela era total lá em Gênesis, no paraíso. Só que depois do pecado de Adão e Eva, a presença de Deus não estava mais disponível para eles, porque eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Mas Deus, ele tem um anseio por se relacionar com os seres humanos. Então ele chama um homem chamado Abraão e faz um povo para si, e um povo no qual ele iria se relacionar, onde ele iria habitar com esse povo. Então, depois de ter escolhido esse povo, eles foram para o deserto e eles fizeram o tabernáculo, que era tipo uma tenda móvel onde habitava a presença de Deus. Depois, por fim, eles fazem o templo de Salomão, que era onde habitava a presença de Deus. A gente está sem as imagens aí, mas eu quero explicar mais ou menos como era esse templo. Primeiro, quando a gente chegava nesse templo, então a gente está aqui, primeiro aqui tem o átrio, tá? Isso aqui ainda é fora da tenda. O átrio é onde o sacerdote, que era o líder que representava todo o povo, oferecia um animal. Depois ele chegava um pouco mais para frente e aí ele entrava na tenda. E ali era o chamado santo lugar, tá? Onde tinha alguns elementos judaicos ali e ali ainda não tinha a presença de Deus. E aí depois tinha um lugar que era chamado o Santo dos Santos, o santuário. Só que o santuário tinha lá dentro a Arca da Aliança, que era tipo uma caixa, né? Tipo uma mesinha, onde lá era a presença de Deus. Não é igual hoje, que a presença de Deus ela é revelada aqui no nosso meio, ela ficava lá. Só que lá, para você acessar essa Arca da Aliança, tinha um véu, uma cortina.
E você tinha que passar por essa cortina para chegar na presença de Deus. Estão entendendo? Beleza? Só que a pessoa só acessava a presença de Deus, um cara, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício por todo o povo. Ok? Então, era só assim que funcionava. Um cara, um dia no ano, para oferecer sacrifício por todo o povo. Só que quando Jesus morre, o que acontece? Lá em Mateus 27:51, está registrado que o véu do templo se rasga. Ou seja, aquela grande cortina se rasgou. Ok? E metaforicamente, o que a gente vai ler nesse texto, é o corpo de Cristo quando ele se rasgou na cruz, esse véu se rasgou. Então agora, aquela cortina que separava as pessoas da presença de Deus estava aberta. E todo mundo que passa por Jesus consegue acessar a presença de Deus. Ou seja, não é mais um sacerdote, não é mais um líder, mas é todas as pessoas que passaram pelo sacrifício de Cristo conseguem acessar a presença de Deus. Ou seja, você tem livre acesso à presença de Deus por causa do que Jesus fez para você. Não eu, não líderes, mas você tem acesso direto à presença de Deus quando você quiser, todos os dias do ano, todos os momentos que você desejar. Quão privilegiado nós somos, quão agraciado nós somos por estarmos nesse tempo, onde a gente consegue acessar a presença de Deus em qualquer hora. E também, a gente pode acessar a presença de Deus em qualquer lugar. Pode estar no nosso carro, pode estar no nosso quarto, pode estar na igreja, pode estar no trabalho. A presença de Deus está disponível para você. E é claro que Deus está em todos os lugares, e a presença de Deus está em todos os lugares. Mas existe a presença de Deus manifesta, que é quando Ele revela mais sobre o amor, e você experimenta esse amor. A presença de Deus, segundo o salmista, no Salmo 16, versículo 11, é o que dá a plenitude de alegria. O ápice da alegria humana e o ápice de qualquer sensação boa que o ser humano pode ter é quando ele está dentro da presença de Deus. E eternamente no céu nós vamos desfrutar dessa presença gloriosa do Senhor. Amém? Então, baseado nisso aqui que eu expliquei, o autor de Hebreus diz no versículo 19: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que ele está dizendo é: meus irmãos, já que vocês passaram pelo sangue de Jesus, já que vocês nasceram de novo, já que vocês já aceitaram o sacrifício de Jesus, você pode chegar lá com ousadia, com confiança, com intrepidez. Nem sei se é assim que fala essa palavra. Você tem que chegar lá confiante, porque Jesus abriu o acesso para você. Sabe, assim como eu falei aquela hora, o Hendrick, quando ele vai para cima com tudo, com ousadia. O Neymar lá no Santos, quando ele ia para cima com tudo. Esse cara que chega na presença dos maiores empresários do Brasil, com confiança, com entusiasmo. É assim que você pode chegar diante de Deus. Não pelos seus próprios méritos, e não pelas suas próprias capacidades de manter as suas vestes brancas, sem pecado, mas por aquilo que Jesus fez para você. Essa é a graça. Experimentamos a graça no relacionamento com Deus. Ele fala, versículos 20 a 22, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Jesus nos abriu um novo caminho. O caminho é novo porque agora você não tem que esperar um sacerdote te representar. Você não tem que puxar a perna de ninguém para você entrar. Você pode ir por você mesmo. Então esse caminho é novo. E esse caminho também é vivo, porque Jesus Cristo não ficou morto, mas Ele ressuscitou. E Ele está aqui nesse lugar. Lá em Apocalipse, Jesus fala que Ele está no meio da igreja. Então a gente tem que entender que Jesus está nesse lugar aqui agora. A presença de Deus está aqui agora. E tendo Jesus, você não precisa se aproximar de maneira falsa, de maneira mascarada, mas você pode se aproximar de maneira sincera. Não porque a gente não erra, não porque você não erra,
mas porque Jesus abriu esse caminho para você. E a gente tem o corpo lavado com água pura por causa do Espírito Santo. Lembra da mulher samaritana? A água da vida. João 7 vai falar que a água da vida é o Espírito Santo. Em versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Os hebreus e você pode se agarrar naquilo que Cristo fez para você e pode se agarrar nessa verdade de que não depende das coisas que você faz, mas depende do que Cristo fez por você, porque Deus é fiel ao seu próprio nome. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Amém? Oremos para a gente ir para as aplicações. Pai, glória a Deus, Pai, pela sua palavra revelada e santa. Pai, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Então, vamos refletir em cima de 3 maneiras que a gente deve se aproximar de Deus. Primeiro, se aproxime com ousadia. Agora que Cristo permite que a gente chegue diante de Deus, a gente não precisa chegar e nem deve chegar diante de Deus cabisbaixo, triste, sem confiança, com medo, assim como era eu quando eu jogava basquete lá. Mas você deve chegar com ousadia, você deve chegar confiante, você deve chegar alegre. E talvez você pense, Kevin, mas como que eu vou conseguir chegar assim na presença de Deus, com os meus atos? Lembre-se que Jesus Cristo morreu por você. E que Deus olha para você e não vê os seus pecados, mas Ele vê os méritos de Cristo. É claro que Ele sabe dos seus pecados, é claro que Ele deseja a santidade, mas Ele te vê com um olhar puro. Ele te vê como a menina dos olhos do Senhor, como o garoto dos olhos do Senhor. Ele te vê com preciosidade. Lembre-se do filho pródigo. Não é? Ele está achando, meu Deus, meu pai vai fazer coisa ruim comigo, porque eu saí da casa dele, porque, enfim, eu cometi muitos pecados, porque eu gastei tudo com bebida, com prostituição. E como é que o pai está quando ele volta para casa? Ele só estava esperando o regresso do filho. Assim é Deus com você. A palavra diz que Deus é rápido em perdoar e que Ele tem prazer na misericórdia. Quando a gente entende que Deus tem prazer em nos perdoar, a gente acessa a presença de Deus de outra maneira, com ousadia, porque Deus te ama, e isso permite com que você chegue completamente confiante na presença de Deus. Em segundo lugar, se aproxime com sinceridade de coração. Você pode se apresentar entusiasmado sempre, no entanto, sincero diante de Deus. Porque Deus não quer que você chegue diante dele com uma máscara. Ele não quer que você chegue diante dele falando palavras difíceis. Ele não quer que você coloque uma capa para chegar até ele. Afinal, ele sabe o mais profundo do seu coração. Ele quer que você chegue de maneira sincera. E posso te dizer uma coisa? Se as suas orações só têm alegria, só tem, paz sempre, talvez alguma coisa esteja errada. Porque a realidade bíblica é que muitas vezes estar na presença de Deus é lugar de lamento. Não é errado você lamentar na presença de Deus. Tem um livro da Bíblia que a minha irmã, ela não gosta do livro da Bíblia. Não sei nem se é pecado isso, sei lá. Mas ela não gosta, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque o profeta Jeremias passa o livro inteiro se lamentando. O livro inteiro choramingando. Por causa que o povo de Israel foi dominado por outros povos. Só que não está errado você chorar na presença de Deus. Se você parar para pensar nos salmos, grande parte dos salmos são salmos de lamento, são salmos de choro. Se você pecou muitas vezes, se você está afastado, você não precisa chegar, Pai maravilhoso. Não. Deus, eu errei. Talvez, Deus, eu não aguento mais. Deus, está muito difícil. Confesse a Deus as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas saudades. Não tem nada de errado com isso. No Salmo 73, Asaf, o salmista, ele lamenta e ele chora, porque os ímpios, aqueles que não conheciam a Deus, estavam prosperando, e aqueles que eram tão fiéis a Deus assim, não estavam prosperando, e ele começa a questionar Deus, por que isso está acontecendo?
Existe espaço para questionamento sincero. Deus, por que isso aconteceu? Mas quando o salmista, depois de falar isso, o que ele vai dizer, depois de todos os questionamentos, é: a quem tenho eu nos céus além de ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Depois ele diz: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei os teus feitos. Na presença, a gente pode chorar, a gente pode lamentar, a gente pode ser genuíno. Mas existe espaço para questionamento. Mas a gente sempre tem que lembrar quem Deus é. Depois de lamentar muito, Isaías vai falar: vou trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Sabe por quê? Porque quando a gente lamenta, a gente também lembra da soberania de Deus. Agora na Copa do Mundo tem um jogador da Costa do Marfim que ele escreveu uma carta muito bonita para a irmã dele. Porque a irmã dele sempre foi a única que apoiou. E falou que ele ia passar o Cristiano Ronaldo, que ele ia ser melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas em um certo dia, jogaram droga no copo da menina e ela nunca mais acordou, a irmã dele. E você acha que ele está lá muito feliz? Não, ele lamenta. Mas ele fala: eu sei que Deus ainda está no controle. Você pode lamentar, você pode chorar, mas na presença você precisa lembrar de que Deus sempre está no controle. Em terceiro e último lugar, se aproxime com confiança de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Eu quero olhar para 2 exemplos para a gente entender o porquê que a gente pode depositar toda a nossa confiança em Cristo. Absolutamente toda a nossa confiança em uma palavra de Deus. Primeiro lugar, Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, de que da descendência dele, do filho chamado Isaac, surgiriam muitos outros filhos e filhos e filhos, até que chegaria alguém que abençoaria todas as nações da terra, e a gente entende que é Jesus Cristo. Só que um determinado dia, mesmo tendo prometido que do menino ia nascer filho, Deus pede para Abraão matar o menino. E o que Abraão faz? Ele vai lá e ele pega para matar. Por quê? Porque ele confiava, como o próprio autor de Hebreus fala, que se fosse necessário, Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac. Porque a palavra que saiu da boca de Deus, a promessa que saiu da boca de Deus, ela não iria falhar. Por outro lado, a gente tem os discípulos. Quando Jesus falou o seguinte, eles estavam no lado do mar, e ele fala: a gente vai para outra margem. Jesus fala: a gente vai para outra margem. Ou seja, eles chegariam no outro lado. Só que no meio aí beleza, eles entram no barco e tal, e no meio da noite acontece uma tempestade. E os discípulos, ao invés de entender que eles iam chegar na outra margem, se desesperam. Falam: mestre, salva a gente. Jesus cala o mar e diz: homens de pequena fé. Por quê? Porque eles tinham uma palavra, e eles não depositaram a confiança nisso. Deposite toda a sua confiança nas coisas que Deus promete. Você tem sido Abraão ou você tem sido Isaac? Você confia nas promessas, ou você tem sido como os discípulos? Você confia nas promessas? Ou quando começa a tempestade, você começa a duvidar? Existem promessas para nós. Existem promessas para você. E eu não falo de promessas faladas da boca de gente, não. Eu falo de promessas registradas aqui. Promessas que Deus faz na Bíblia. A palavra de Deus. Ele promete dinheiro infinito? Não. Ele promete alegria infinita? Não. Mas Ele promete perdão de pecados e força para a gente conseguir se recuperar. Ele promete que vai estar conosco todos os dias. Ele promete que Ele vai dar sabedoria se a gente pedir. Ele promete que nunca vai faltar nenhum sustento. Ele promete que tudo vai cooperar para o seu bem. Ele promete que tudo vai cooperar para o seu bem. Inclusive as perdas. Tudo vai cooperar para o seu bem. Escuta aqui,
Deus é um planejador muito melhor do que você. Ele sabe o que faz. Deposite confiança em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente tem a promessa de que nele a gente encontra descanso e paz, acalento para a nossa alma. E a gente tem a promessa de que Ele vai voltar para nos buscar, e de que Ele vai restaurar a presença que foi perdida lá atrás, porque Deus enviou o seu próprio Filho em nosso lugar. Você entendeu que Deus é fiel às coisas que Ele fala? Sabe o que Deus fala? Que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que clamar, Deus me salva, vai encontrar a salvação. Se você ainda não aceitou essa mensagem, se você ainda não pediu socorro e salvação para Deus, peça nessa hora, porque eu creio, por causa que a palavra diz que Ele é fiel para cumprir, e Ele é fiel para te salvar. Deus enviou o próprio Filho para morrer em seu lugar. E você não precisa, como aqueles falsos mestres de Hebreus falavam, cumprir outras regras. Você precisa aceitar isso. E depois você vai passar por um processo de transformação. E esse processo é necessário. Mas você tem que entender que Jesus morreu em seu lugar. Feche seus olhos. Todo mundo com os olhos fechados. Quem aqui entendeu essa mensagem pela primeira vez e deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Levante a mão. Quero orar por vocês. Alguém aqui pela primeira vez compreendeu a mensagem do Evangelho? Levante a mão. Amém. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, porque temos livre acesso à Sua presença e podemos chegar com ousadia, Pai, e com alegria na Sua presença, não porque somos bons, mas porque o Senhor se entregou em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui nesse lugar, a Sua presença é real, Pai. Obrigado por se manifestar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. E se você quer experimentar dessa alegria da salvação para sempre, se você quer estar sempre com o Senhor, fique de pé, vamos adorar. Talvez você esteja se perguntando como que eu me aproximo de Deus? E eu quero ser prático aqui para a gente encerrar. Você vai se aproximar de Deus, basicamente, lendo a sua Bíblia, orando, escutando louvores. Se aproxime com oração, leitura bíblica e adoração. Se renda ao Senhor todos os dias. Uma coisa que eu tomo como lição, sempre que eu for fazer alguma leitura bíblica, é: o que esse texto revela de Deus? O que esse texto revela sobre Deus? O que esse texto revela sobre mim? E o que eu devo fazer mediante esse texto? Está entendendo? O que esse texto fala de Deus? O que esse texto fala de mim? E como eu posso mudar a minha vida a partir desse texto? E chega em oração, sinceramente. Jesus ensina como orar. Ele fala pra gente, basicamente, exaltar o Senhor, pra gente colocar as nossas dúvidas diante de Deus, pra gente pedir perdão pelos nossos pecados. E a palavra diz que apesar da gente não saber orar como convém, a palavra diz isso, lá em Romanos 8, apesar da gente não saber orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. E por isso, Deus faz a vontade dEle na sua vida. Quer garantir que a sua vida está no controle de Deus? Ore. E faça como Paulo diz: ore sem cessar. E adore nessa noite.